Oi, gente, tudo bom? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 25. E Abraão tomou outra mulher, o seu nome era Quetura, e gerou-lhes Zinrã, e Joquezã, e Medã, e Midian, e Isbaque, e Suá. E Joquezã gerou a Seba e a Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, e Letuzim, e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, e Éfer, e Enoque, e Abidá, e Elda. E esses todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Marque isso. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas, aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes. Marque isso. Aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes. E vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente para a terra oriental. Esses, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efrom, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente a Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Lairoi. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, e Abdiel, e Mibzão, e Misma, e Dumã, e Maçã, e Hadad, e Temar, e Getur, e Nafs, e Quedimar. Esses são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, que viveu 137 anos, e ele expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, indo para Sur. E Ismael fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. E essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher. Marque isso. Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos, preste atenção nisso daqui, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a pergunta ao Senhor. Esse versículo 22 aqui do Gênesis, eu quero que você coloque aqui no comentário para mim, pelo menos de duas a mais outras traduções desse verso 22 aqui, para você ver que há uma grande diferença, porque aqui nessa Almeida Revista Corrigida, que é a que eu uso, essa pergunta que foi feita, ela é um tanto até difícil de se entender, mas vai numa nova tradução, coloca aqui para você ver que o entendimento ele é bem melhor, porque quando você estiver meditando para pregar, montar um esboço, você precisa entender a mensagem, e caso você não entenda, você não vai conseguir extrair boas informações do texto. Você precisa prestar atenção nesses versos 22 e 23. E esse 23 é a chave para você entender a história do Jacó. Amém? Diz o texto, verso 23. E o Senhor lhe disse, Deus vai falar para Rebeca: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas. Preste atenção. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior, marque isso, o maior servirá ao menor. Ponto. Grave e marque isso. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão. Olha isso. Agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque
da idade de 60 anos, quando gerou, e cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, marque isso, Jacó cozera um guisado. E veio Esaú do campo e estava ele cansado. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me, marque isso. Disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Então ela foi vendida, não foi roubada como alguém ou alguns pregam e falam. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. Jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Marque isso. Jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Olha o que o texto vai terminar e vai dizer. Já marque isso. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém? Bom, eu acredito que daqui em diante vai ter muitas informações, mas vou tentar sempre estar resumindo, certo? Veja, o texto me mostra dos versos 5 em diante que filhos legítimos do pai recebem tudo e filhos por adoção do pai recebem presentes. Isso daqui você pode pregar em cima. Veja, você precisa pegar informações do texto, raciocinar. Por isso que esboço não é feito em 1, 2, 3 minutos. Você pensa, você analisa, você conversa, você entra na história, certo? Outra coisa, lembra que o Isaac, quando era solteiro, ele orava? Pois bem, e agora ele casado, o texto diz que ele continua orando. O Isaac agora ele é um esposo que intercede pela esposa. A Rebeca ela gera porque o seu esposo foi ouvido, tá no texto e você leu comigo. Ou seja, o que ela gera é fruto de oração. E o texto ainda diz que será grande. Isso também você vê que tem tudo a ver com Cristo e a igreja. Jesus, ele é nosso mediador diante de Deus. Assim como Isaac foi o intercessor de Rebeca. João 15,16. Vão e deem frutos. Lembra que o texto diz que a Rebeca, o que ela gerar será grande? Jesus disse, vocês gerar frutos. Olha que lindo, né? Já a história do Jacó e Esaú, dos versos 24 até o verso 34, eu não vou entrar no mérito e nos detalhes agora. Eu vou deixar alguns capítulos adiante, porque eu quero muito que você também raciocine comigo. Amém? Então nós paramos em Cristo e a igreja, pois nós devemos ir e gerar frutos. Ide e pregai, mas também ide e fazei discípulos, e também ide e batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos um dever diante de Deus, nós temos compromisso, e nós devemos cumpri-lo, não pela força nossa, pela força humana, mas pela graça divina de Cristo sobre as nossas vidas, pelo intermédio do Espírito Santo, que está conosco, intercedendo e nos capacitando para uma tão grande obra, em nome de Jesus Cristo. Aproveitando, eu vou fazer aqui algumas perguntas. A primeira pergunta: quais as qualidades de Isaac? Segunda pergunta: qual o significado do nome Jacó? Amém? Me responde aí, tá bom? Que Deus te abençoe. Te vejo no próximo capítulo.